Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje, participando aqui no nosso bate-papo sobre preceptores, né? A arte de formar especialistas, a doutora Pamela Lago, do Hospital Adão Pereira Nunes, Famoso mais Saracuru, conhecido né? como Saracuru, Saracuru, né? né? E eu trouxe você, Pamela, e a gente chamou você porque há mais ou menos uns 8 meses atrás eu vi que você floresceu, né? Você já se formou há algum tempo, foi lá da UFRJ, terminou a residência e está fazendo um grande trabalho na preceptoria dos residentes do Hospital Saracuruna, né? Sim. Cabeça de programa Saracuruna, Isso. ginecologia, Hospital Moncorvo Filho. Você foi homenageada, então esse é um dos motivos. A gente quer ouvir pessoas com autoridade, Notoriedade. né? Notoriedade. E embora você seja jovem, a gente estava conversando sobre etarismo, né? Não dá pra gente, como é que se diz? Burlar o... Não é burlar a palavra, não dá para disfarçar, não dá para ocupar um lugar sem a gente ter capacidade para pra ocupar. isso, é. E naquela maternidade, com aquele movimento, você tocar a preceptoria, gente jovem chegando, né? Coordenar horários, agenda, não é para qualquer um. Não dá E ainda para mais gente ser homenageada improvisar. com isso, Essa né? é a palavra. Improvisar. E quando eu falei que eu ia te chamar, eu recebi pelo menos 2 mensagens de pessoas falando o quão você estava sendo incrível lá. Então, assim, realmente é uma menina jovem. Talvez isso possa aproximar dos residentes, isso favorecer um pouco, porque você é uma ex-residente recente, igual eu. Então, assim, a gente entende muito a vida deles. Sim. Eu acho que isso te facilita entender como que aquilo ali tá acontecendo. Então, mas todas falaram, as duas, né, que vieram falar comigo, que são próximas a mim, falaram que você estava sendo incrível lá. Então, assim, obrigada por você topar participar daqui. Imagina. Mas antes de mais Se nada, inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like pra gerar engajamento. agora a palavra é só com você, doutora Pamela Lago. Conta a sua história pra gente. Então, o Zé já falou um pouquinho. Fui aluna do Zé, né? Formei lá no Instituto de Ginecologia da FRJ. Em 2021, acho que 2021, final da pandemia. Terrível pandemia que a gente passou. Então, eu acho que eu sempre gostei da preceptoria, sempre foi algo que eu admirei muito, né? Assim, vim de hospital escola, formei na UFRJ, fiz a residência lá. Então, a gente sempre teve essa visão, né? De a preceptoria, a gente mais via o Zé, aquelas pessoas tão grandes pra gente, a gente sempre tinha aquele impacto, né? E aí, com a pandemia, foi muito difícil. A gente perdeu praticamente um ano inteiro e o ano que o R3 quer operar. Quer fazer tudo, quer operar. É péssimo. Então, assim, foi muito difícil terminar a residência naquele momento. E aí, eu fui trabalhar. Falei, vou trabalhar, vamos ver o que acontece. E fiquei 8 meses viajando. Fiz trabalho voluntário no interior. Que legal. Eu morei no interior de Minas. E aí, acabou que eu fiquei trabalhando por lá. Juntei um dinheiro aqui no Rio e me mudei. Fui embora. Falei, vamos ver o que acontece. E fiquei 8 meses. Voltei no final de 2021. E quando eu voltei, a Adriana, que era a antiga coordenadora de Saracuruna na época, me chamou para trabalhar lá. E aí trabalhei com a Bárbara, Gustavo, enfim, os antigos preceptores de lá. E Como médico lá. como médica. Obstetra. Comecei da rotina e era do plantão. E lá tem residência. As meninas, a gente acabava sendo muito próximas, porque eu era muito jovem e elas eram do Moncorvo, né? A cabeça é Saracuruna, mas elas rodam em gineco. Lá no Moncorvo, então a gente sempre foi muito próxima em relação a isso. Você restabeleceu o link. É, O DNA que estava adormecido da UFRJ começa a voltar. com isso. E assim, elas sempre se sentiram muito felizes e muito gratas de Confortáveis. estarem ali na UFRJ também, porque a gente sabe que é um convênio muito bom, né? Então, assim... E o Adão, eu acho que o principal diferencial do Adão é o movimento. É um movimento, assim, absurdo. E a gente é uma das poucas maternidades que, de fato, é alto risco, né? A gente trabalha com alto risco materno. E não é um alto risco dos servidores, por exemplo,
que são pacientes muito graves, neurológicas, enfim. Mas a gente tem um alto risco muito palpável, que é pré-eclâmpsia, diabética, mas que é muito diferente do município do Rio, que a gente conhece, por exemplo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da residência que a gente tem lá. E tentar lidar com isso é muito, 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 muito legal pra gente. E para mim era um desafio porque eu vim de uma maternidade de baixo risco. Materno, eu vim da FRJ, então a gente lidava com aquele movimento baixo, um baixo fluxo, um risco médio, uma população que tem um poder aquisitivo muito melhor aqui do Rio de Janeiro, Sim. da Zona Sul do Rio de Quando Janeiro. você fala diferença de município, é pela periferia você ter casos mais... Uma população mais carente, Mais assim, carente. né? De saúde mesmo. E eu acho que esse é o principal diferencial lá de Saracuruna em relação a isso. Então, assim, lidar com isso foi muito impactante para mim. Te fez crescer Me muito. fez crescer então. muito. E eu aprendi muito com as residentes de lá em relação a isso. Então, que elas já tinham essa visão da obstetrícia de alto risco, de ter um plantão que bate 80 atendimentos e 60 atendimentos. Isso assim, já no R1, né? Não, R1 de um hospital assim de alto fluxo, ele é parecido com R2, R3 de um baixo fluxo. É. Você veio Na de hospital de alto fluxo, então você imagina. Imagina. O que é. E assim, e o que eu achava legal lá, muito bacana, é que elas, mesmo trabalhando bastante, né, um plantão muito pesado, elas sempre gostaram muito do ambiente. Então, assim, sempre foi um ambiente muito acolhedor para elas. Então, acho que quando a gente pensa no hospital municipal, a gente pensa assim, será que vai ter preceptor que vai acolher, Sim. que vai estar próximo? Porque eu vim de uma maternidade de escola, que Totalmente todo escola. mundo é staff, né? Todo Sim. mundo tá ali para isso, entende que tem residente. O hospital depende do residente. Lá em Saracuruna, não. O hospital não depende do residente. O hospital Sim. vai funcionar com, sem, apesar de. E, assim, elas sempre se sentiram felizes lá. E, assim, elas tinham esse feedback que era muito bacana. Sim. Aprender ali com elas e entender um pouquinho essa visão diferente da residência que tinha de lá. E vocês pediram falar um pouquinho da trajetória, como é que eu cheguei, né? E aí mudou tudo, que como sempre, né, município muda, o pessoal acabou saindo da direção. E quando teve essa troca de direção do hospital, eles me chamaram, porque eu já era muito próxima das meninas. Demorou quanto tempo, assim, pra você ser chamada pra isso? Foi em 2023, final de... Foi rápido Foi até, rápido. né? Um ano e pouco, um aninho. Legal. É. E aí, quando eu entrei lá, a Adriana, que era a antiga chefe, já falava bastante comigo, falava, as meninas têm um feedback muito legal com você, que você sempre tá junto, entra nas cirurgias com elas, a gente atendia junto. E ela pediu para ficar um pouquinho mais à frente de um plantão que elas rodavam, que geralmente elas rodam num plantão específico do dia. E aí, quando teve, enfim, a mudança, a nova chefia me chamou para ajudar a coordenar essa A residência. parte dos residentes. A parte dos residentes. Tá. E essa função de preceptoria não te agrega financeiramente nada? Ou existe algum... Existe um valor, assim... Pouco, muito né? pouco. Não, mas é simbólico. É simbólico, É, né? pro que você faz, é aquilo que a gente tava falando. É. Pro que você faz não é algo que vale, né? É mais simbólico. Assim, vale o conhecimento, vale aprender Sim. essa troca. É, que isso é o muito que vale. bacana. Mas, realmente, valor financeiro não é o que a gente visa. que você passa, Você né? tem que estar todo dia lá? Ou Não, você tem... a gente não precisa estar todo dia. Eu tenho... Como é que funciona? Assim, Aham, o vamos lá. R1, por exemplo. O R1 tem uma carga horária muito alta na obstetrícia. 60% do R1 é obstetrícia. Então, lá a gente tem enfermaria de alto risco materno. Então, elas passam visita 2 vezes na semana na enfermaria. E tem um plantão de 12 horas dia. Lá elas não têm plantão noturno no R1 e eles não têm rodízio, né? Sim. Que nem alguns locais têm. Porque a gente acredita que é muito difícil rodízio final de semana no hospital municipal. Tá, tem que ter um pessoal mais É. cascudo. É isso. Não, Não é é porque por a isso. gente quer que tenha preceptores com Aham. elas. Ah, tá. Assim, Quer os que ele dias seja vigiado. vigiado de residência mesmo. Então, assim, elas não rodam no plantão no final de semana no R1 a princípio. E as 40% é na É ginecologia? na gineco, elas ficam pelo Moncorvo. Aham. E aí dá aquele plantão E da aí dá o plantão da gineco, gineco, que aí 12 já horas, desconta mais os 12 durante a da semana. Guadão. Essa é a única residência que a gente tem falado aqui até hoje, que no R1, 12 horas é obstetrícia e 12 horas é na É gineco.
por conta do Moncorvo Moncorvo. Filho ser assim. É, Aham. por conta da necessidade de ter Do- plantão sim. de gineco no No Moncorvo, né? É a única residência assim. Porque em outras residências é 24 horas no R1 em plantão de obstetrícia. Pelo É menos. porque o que que acontece? A grande maioria são hospitais gerais, né? Sim. Como no Moncorvo é só a ginecologia, Precisa ter um então plantonista. você tem paciente cirúrgico, você tem que ter o médico plantonista. É. E por isso tem que ter esse agendamento, esse Tem que ter escalonado. essa flexibilização. Aham. Que é ótimo. Pra gente é muito tranquilo também. É, eu acho ótimo também. E o Acho- R2, como é que roda lá? O R2 já tem plantão noturno. O R1, só para terminar o R1, eles ainda têm pré-natal Ah, também. é isso. Sim. Aham. Eles têm pré-natal de alto risco. Ultrassom. O R1 não roda no ultrassom, é a partir do R2. Tá. Aham. Então, o R1 é basicamente a rotina. Que é muito bom, né? É, O é com ultrassom. o pessoal da UERJ, o Daílson, o Vinícius, que era da Unirio também. Então, eles têm a agenda de ultrassom lá. Aham. Faz da pacientes internadas e as externas. Legal. E aí, no R2, elas continuam passando visita. Tem um dia que elas passam visita. Pré-natal também. Um plantão, aí é noturno. Aí é o plantão noturno e a ultrassonografia. E elas já rodam na ultrassonografia também. E no R3 elas voltam para o plantão diurno. No R3 tem a menor carga na obstetrícia. Eles ficam muito mais na gineco, né? Porque elas querem operar. É o que elas mais querem. Só pensam nisso. Mas dá um plantão de Dá um obstetrícia plantão lá de de 12. obstetrícia. Aí já roda no final de semana, não? Não, lá a gente, Sempre por durante a enquanto, semana. não tem nenhum rodízio de final de Agora, semana. uma pergunta pra você, assim, eu tenho a minha opinião sobre isso depois que eu saí da residência. Isso que você falou, elas só pensam em operar. Hoje você, olhando pra trás, que você falou isso também, no meu R3 eu também só queria operar. Eu também, tá? Hoje você, já tanto tempo depois da residência ter terminado, você acha que era só sobre isso? Que você queria, era só sobre operar, sabe? Hoje eu me pego falando assim, cara, eu queria ter visto outras coisas. Eu queria ter tido a cabeça que eu tenho Ex- hoje exato. para fazer a residência. Eu tenho uma frase que o Zé falou na residência, que ele falou assim: qualquer macaco treinado aprende a Fala operar. até hoje. E assim, essa frase me vem, e eu me vi repetindo essa frase para as meninas. Porque tem um desespero de entrar no centro cirúrgico, de operar, de fazer uma cesárea, de fazer uma histerectomia. E você esquece que a residência é muito mais que isso. É muito. Então, assim, às vezes você vê R1 trocando um segmento de um parto vaginal, que é algo muito mais difícil de você acompanhar, tem muito mais nuance do que fazer uma cesárea, que no final da R3 elas terminam fazendo em meia hora. Sim. Então, assim, eu me peguei falando exatamente essa frase. Gente, qualquer macaco treinado vai conseguir fazer uma cesárea Operar. no final. Calma, respira. Sim. Então, assim, É próprio da ansiedade, né? A gente chega muito cru Sim. no E a serviço gente- e quer aprender tudo. ao mesmo tempo. É diferente da minha época, como você já vinha com uma certa experiência na profissão, Sim. porque era permitido. Sim. Né? Hoje em dia. Hoje não. Ela chega Então muito a cru. gente já sabia fazer cesárea, a gente já sabia fazer parto, a gente sabia fazer alguns procedimentos, já entrava em cirurgias. Então não tinha tanta angústia, né? Você só era o momento de você escolher áreas de atuação, né? Eu quero mais isso, quero. Hoje parece que é a necessidade de Como você sabe que tem data e hora pra terminar, você olha e você fala, E meu eu Deus, entendo essa até angústia. fevereiro do ano que vem, eu só fiz 2 esterectomias, 3 esterectomias. Ai, meu Deus, eu preciso fazer mais. E aí fica uma angústia de querer mais, e você vai atropelando. Na realidade, você vai literalmente atropelando coisas que você poderia estar aprendendo naquele momento em que você não tá fazendo. Outras coisas, né? É muito difícil você ter essa visão na residência, você entender que você vai ter tempo. Vai. E que não necessariamente quando acabar, não é um momento que você não vai aprender mais nada. A gente está aprendendo no plantão, sempre tem alguém mais experiente, alguém que vai ajudar, alguém que vai ensinar alguma coisa diferente. Alguém que vai falar alguma coisa, você fica quietinho, você olha e você fala assim... Nem sabia Nem sabia que isso disso, existia, tô mas aprendendo tô aqui aprendendo. agora, eu vou ficar quietinha. E você sente que por você ser bem jovem, né, já tá mais madura, o pessoal jovem se conecta melhor. Sim, eu acho que a relação que eu tenho com as residentes dentro do Adão é diferente do que os outros preceptores Você percebe têm, eu percebo. isso. Porque a gente Isso torna mais fácil o teu trabalho, né? Torna. Na hora de você fazer escalas, de você decidir coisas, enfim, né? Eu acho que eu consigo muitas vezes me colocar no lugar delas, porque é muito recente Sim. o que eu passei.
E É elas isso. têm uma abertura de falar exatamente o que está incomodando. Olha, isso não tá legal, esse Que elas estão dia sentindo. não funciona. Eu acho que essa é muito legal e eu senti isso muita falta na minha residência, né? A gente Com sente. certeza. A gente sente. Então, assim, de poder ter a abertura de falar, olha, isso pra mim tá impraticável a ponto de pensar em desistir da residência. Então, assim, isso não acontece lá. Eu nunca vi chegar a esse extremo de falar, olha, isso tá impraticável, não. Então, assim, olha, esse dia não funciona, esse dia não é tão legal, isso pra gente fica muito ruim. Será que a gente conseguiria trocar? Então, assim, é uma conversa muito tranquila. E eu acho que o lado positivo de ser um hospital grande, um hospital que funciona independente dos residentes, é Ajuda. que agrega. Assim, os residentes têm uma função lá de eles ajudam no plantão, eles agregam no plantão. Então, assim, tem outra visão, não é aquilo. O residente A gente não depende deles. Então, eles não ficam extremamente sobrecarregados. Mas, ao mesmo tempo, quando eles estão no plantão, eles são um alívio para quando eles estão no plantão. Tipo, tem mais 2 mãos aqui, tem mais uma mão aqui. Então, assim, tem uma troca legal que eles Eu acho conseguem que aprender. de todas as preceptorias, eu acho que você é uma das mais jovens, realmente. E eu acho que isso é um ganho muito grande para uma residência. sem Porque dúvida. é exatamente isso. Quando você tá na sua residência e você tem um preceptor, a gente meio que bota o cara como um deus, né? Do tipo, ele, nossa, inatingível. Sim. E eu acho que isso distancia muitas vezes. E você ser jovem, você ter terminado uma residência e não sei o que te motivou a ensinar e tudo, mas aproxima muito, né? É exatamente o que você falou. Eu vivi muito recentemente, muito recente isso, e isso eu estaria sentindo dessa forma. E isso que ela está sentindo, eu senti. E isso te aproxima muito Eu acho da que realidade isso faz do com residente. que você queira aprender mais, com que você tenha estímulo para continuar a residência e continuar a residência Sim. de uma forma mais leve, que você queira. Assim, eu lembro aquela questão de apresentar trabalho na residência. Gente, era um desespero, as pessoas passavam mal, tinha dor de barriga, diarreia, o grupo ficava fervoroso, porque você ficava com medo de como você ia ser recebido. Então, fazer uma coisa mais leve, uma plataforma online, uma coisa mais, um bate-papo, as pessoas têm mais facilidade em tirar dúvida, têm mais abertura em tirar dúvida, de trocar artigo, enfim, de ter... A gente sabe que a gente tem que ter uma hierarquia, que em alguns momentos a gente tem que falar, não, você tem que fazer isso porque isso faz parte do escopo do residente. Você tem que cumprir essa carga horária, enfim. Eu sei que é cansativo, eu sei que é pesado, mas que tem uma abertura de falar e saber que o residente tem uma vida externa também. E não tem Você, jeito. nesse momento, né, como hoje, na arte de ensinar, tem alguma pretensão de alguma coisa além disso? Virar professora? Tenho. Fazer mestrado, doutorado? Tenho Você vontade, tem essa sim. vontade? Eu fiz pós em PTGI em São Paulo. Terminei esse ano. E, assim, minha intenção... Fala dessa pós. Você já sabia tudo. Meu staff. Não, ué. Não, Você sim. teve uma PTGI de Incrível. primeira. Sim, Primeira. A PTGI Na do verdade, meu o que corpo a é gente incrível. estava conversando no making off, né? Você é a ansiedade. Sim. Tudo bem, precisa de um título a mais, é um título, ok, né? Hoje eu sou uma especialista em PTGI, mas você sabia tudo, quer dizer, agregou o título, muito mais do que o conhecimento. Não, sim, porque a parte Fala um teórica... pouquinho sobre isso, da tua residência residência. como PTGI, que é importante, e, né, você foi buscar... Um título. Hoje você refinamento percebe e o título. isso, né? Hoje eu percebo que a gente tem que ter o título. Assim, a gente é muito jovem, a gente tem um rosto muito jovem, a Paula deve passar por isso, e nós somos mulheres. Então, assim, isso é algo que eu vejo muito, inclusive na preceptoria. Então, assim, é difícil você ser vista como chefe, como coordenadora, como Um preceptora, status. sendo mulher. Então, assim, É um desafio. é um né? desafio. É um desafio. Até, assim, por outros coordenadores, E você de vê falar... que à medida que está passando o tempo, você está quebrando essa barreira? Ou a resistência ainda é muito grande? Está mais fácil do que o ano porque passado? sempre chega um novo. É isso. Esse é o problema. Porque quando você acha que você tá meio... Chega um homem novo. É mais Chega ou uma menos pessoa. isso. Mas porque a sensação que eu tenho é exatamente essa. Eu consegui estabelecer pra todos que eu tô nesse patamar, mas chega um novo que olha e fala assim:
nossa, mas tão jovem, você olha e você fala assim, ai, de novo, não. Sabe, você é sempre um novo. Mas é bom, isso faz parte do... Não, faz sim. parte, a com forja é certeza, dessa forma, Mas né? é aí que entra que ela falou, às vezes um título a mais, a gente tá tendo, às vezes, que se provar. Como se É isso, fosse a gente tem que se provar o tempo todo. E como é que hoje você lidera, né, como preceptora, uma cabeça de programa. Sim. Então, você se remete sempre ao Coreme, Uhum. não é isso? Sim. Emerge, eu não sei. Você vai a reuniões, você está sempre por dentro de como estão os serviços, das necessidades. Existe essa as questão competências que tem que ter. administrativa, você Existe. vive isso? Vive. Explica um Vive-se, pouco, vive-se pelo menos. bastante essa questão Como é que é isso pra administrativa. você? Assim, acho que a particularidade do Rio de Janeiro como estado é que a gente é um pouco bagunçado, né? Então, assim, Isso. Aham. a gente é bem bagunçado. Então, assim, o que a gente está agora fazendo, com toda a coordenação de Saracuruna, Aham. é botando tudo a limpo. Então, assim, recadastrando residência, revendo conteúdo programático. Então, semana passada, eu e o Kelvin, que é o chefe de Saracuruna, a gente viu toda a questão do conteúdo programático com a Febrasgo, se estava compatível, se não estava compatível. Legal. Porque tem número de procedimento que elas têm que fazer, número de parto, número de ultra, número de consultas, número de atendimento. Então, Para ter assim, o RQE. exato. Então, é o mundo. Então, teoricamente, a gente tem que alimentar a plataforma do Sim. Ministério da Educação com o número de procedimentos que o R1 faz, que o R2 faz, que o R3 faz. Então, assim, tem bastante Cansativo trabalho demais. burocrático. E o próprio convênio da UFRJ com Saracuruna tem particularidades que tem que acontecer. Isso é a melhor pós-graduação que você está fazendo na sua vida. Gestão. Não, é verdade. Gestão. Porque isso vai ter uma importância, não é agora. Parece que só dá trabalho, né? só está dando trabalho e que está custando muito. Mas é um baita investimento, se você souber, obviamente, utilizar. Você está plantando, vai colher lá na frente. Vai Porque mesmo. esse conhecimento ninguém tem. Ninguém. Tem gente com muita idade que tem até autoridade, mas desconhece. Eu posso te dizer, eu desconheço de muita coisa, eu aprendo muito aqui. Eu trouxe aqui o Alberto Borges, que Falou vive coisas também que a gente nem... que são coisas que são importantes. Então, são tão primeiro que não tem um curso. Não tem um viver curso na para na ensinar isso. prática. E é uma prática que, assim, isso é uma coisa muito difícil, que é uma prática fechada e que as pessoas não gostam de compartilhar conhecimento. Sim. Então, assim, isso eu vejo muito na área médica e eu não sei se é por etarismo, se é por ser mulher, eu acho que é ser eu acho jovem. que é pela idade. Eu acho que o jovem é mais aberto no A compartilhar né? as coisas. Então, assim, você bate cabeça muitas vezes. Você tenta entender como é que funciona, como é que você entra ali, como é que são feitos convênios, e as pessoas não falam. Você faz reuniões dentro de Saracuruna com outras residências, você participa como a preceptora do serviço, existe isso? por Então, exemplo? agora está tendo por conta dessa reorganização mesmo que está acontecendo no hospital para recadastramento, né? Porque o Rio de Janeiro está atrasado. Eu acho que não, eu acho que é um passo para abrir uma ginecologia lá. Eu não Sim. vejo por quê. Se você organiza, né? Olha uma eu aqui possibilidade. tirando. Mas, ó, vou te Tirando- falar, Você o pensa. convênio Moncorro Saracuruna Não, ele é um legal. convênio que a gente é Não, lindinho. todo. É lindinho. Eu Hoje... sei, mas isso talvez é um desafio, isso é uma glória para um hospital. Sim. Não, Ah, Pô, não, se com você certeza. O abrir volume um tem. serviço, Você tem um serviço necessidade. um hospital geral, na boca ali da estrada, com altíssimo fluxo. Quantas pessoas vão se beneficiar Disso. numa com boa certeza. ginecologia com DNA da UFRJ? Porque isso vai passando, Sim. entendeu? E tem pessoas que estão chegando E que com o entrariam, né? com a mesma E que mesmo querem, fogo né? e que vão levar, entendeu? E fazer um serviço novo. Pode ser, a gente pode falar daqui a 10, 15 anos, um grande serviço de ginecologia. Pode. Então, e eu não vejo, até hoje, não entendo por que você tem uma maternidade de peso e não tem uma ginecologia. Deve mas ter é algum igual motivo. a maternidade Leila Diniz.
de mas peso assim, e não tem mais gineco. Como que não, tem é ali porque no você Lourenço? entende. É lógico, Nossa. exatamente. Mas é porque a maternidade Leila Diniz, ela veio de uma quebra do hospital de Curicica, que tinha serviço Sim. de gineco, que Que foi para funcionava outro lá. lugar. Funcionava lá. Exatamente. E a maternidade geralmente é isolada do hospital geral. Sim. Né? As maternidades que eu acho muito adequado. Adequado, porque é uma gritaria. Agora, num hospital de fluxo cirúrgico como o Saracuruna, Poderia se ter. não tem a ginecologia, É. pode que- ser alguma coisa histórica, alguma coisa que, enfim. É que mas é eu quase acho que é um hospital geral, passo. né? Lá é um hospital geral e lá acaba sendo referência, assim, para as outras especialidades de trauma, né? É. Então, assim, é a referência de trauma da região. Então, acaba que é muito cheio. E, assim, hoje em dia, eu acho que eu penso muito, assim, o que a gente consegue oferecer com qualidade para os residentes. Então, o que eu vejo Sim. lá, na obstetrícia, a gente consegue oferecer um pré-natal de qualidade, um pré-natal com bons preceptores que estão ali para atender as pacientes e ficar com os residentes. Uma visita que no dia que elas vão, tem a chefia passando round, elas têm round. No plantão, elas ficam com a gente e nos outros dias com outros preceptores. E aí, quando a gente pensa em abrir a gineco, assim, quem que a gente vai poder oferecer é algo que a gente já pensou, isso que você falou, Aham. e que, assim, é uma Sim. semente que Sim. a gente está ali pensando. Sim, claro. E como é que a gente pode trazer e oferecer bons ambulatórios com boas subespecialidades, porque elas têm o referencial do Moncorvo. Sim. Então, Aham, que tem entendo. PTGI, urogineco, reprodução humana. Como Tem é que que a gente pegar os frutos do conseguiria Moncorvo e levar pra fazer lá. isso num hospital desse porte? Então, assim, É difícil, não? É bem difícil. difícil. É uma semente, literalmente. E assim, eu sempre falo, todo mundo que vem aqui ou alguém que me pergunta, melhor combinação de residência médica pra mim, hoje, isso é uma opinião pessoal. Saracuruna, Moncorvo Filho. Não tem. Sabe por quê? Saracuruna eu vejo muito como Leila Diniz, tá? Leila Diniz, alto fluxo, já teve essa combinação. Alto Já fluxo. teve Leila com muito bem Moncorvo. chefiado. Leila Diniz é extremamente bem supervisionado, chefiado. Assim, não tem o que falar dessa maternidade, assim, pra mim. E você também sai aprendendo muito de tudo. De tudo, de tudo. Pode ser alto risco, baixo risco, vem de tudo lá. E eu vejo o Saracuruna até muito parecido, sabe? Sim. Com alto fluxo, muito bem coordenado, muito bem chefiado e vigiado e tudo. Com talvez uma das melhores residências de ginecologia, que pra mim podem discordar, mas assim, pra mim é o Moncorvo Filho, assim, de aprendizado. Vocês saem com uma base teórica, assim, sim, muito que é o bom. que a gente também tava falando. Se você conversa com a Júlia, A Pamela Júlia eterna. não, porque ela dava plantão com a a Júlia, Júlia, ela ficava assim, bolada, Eu né? ficava bolada. A Júlia, A assim, Júlia- cabeçudíssima. É a mesma também, coisa. sim. É tudo igual. Sai tudo. Vocês saem muito cabeçudos, assim. A Júlia às vezes falava uma coisa, eu ficava quieta e falava assim, meu Deus do céu, eu tinha que estar no Moncorvo agora. Sabe, de aprendizado, de base teórica. É. Vocês têm muita. E assim, é coisa que vocês sabem, igual você falou, a PTGI de vocês é algo que ela olhava qualquer coisa, ela sabia qualquer coisa. Entendeu? Eu era um dicionário. Então, assim, eu acho a melhor combinação. Você Eu sai acho com uma muita- combinação muito boa. Muita mão e muita teoria. Eu acho que a gente tem um certo preconceito, Aham. porque assim, é um hospital municipal, é um hospital muitas Sempre vezes tem. na Baixada, e a gente fica nisso. O um trânsito preconceito é longe. que eu tinha, Sim. eu vim do Moncorvo, Sim. e assim, quantas vezes a gente pensa, não, daqui a 5 anos eu não quero dar plantão na Baixada. Aham, não quero trabalhar na Deixa eu Baixada. fazer uma pergunta pra você, você não precisa responder se você não quiser. Imagina você daqui a 15 anos chefiando um grande hospital privado, a maternidade. E aí chegou o momento de contratação, chega lá e você participa das contratações. Aí ficou um empate lá, tem uma da maternidade escola e uma de Saracuruna. Você é das difícil. duas. Como é que você lida com isso? É difícil, porque eu acho que as Você duas vai ter têm que mandar coisas... tirar para o ímpar. É para o ímpar, quase isso. Porque eu acho que as duas têm coisas muito boas, muito positivas. Assim, acho que para quem quer uma medicina fetal, quem quer se especializar em R4, a maternidade escola tem muito a oferecer. É um grande centro de medicina fetal. Mas, assim, Pra tocar. eu vejo... eu aprendi coisas cirúrgicas em Saracuruna que eu nunca tinha visto na minha vida de maternidade escola. Sim. Assim,
Nunca. As meninas saem com uma mão cirúrgica no R1, Bizarra. bizarra, assim. E é muito legal. E não só uma mão cirúrgica, assim, de ver pré-eclâmpsia grave, de ver paciente Manejar. grave, de manejar a paciente com segurança. Então, lá tem CTI, tem apoio de CTI. Elas passam visita, a chefia vai junto. Os dias que elas passam visita, as 2 chefes da enfermaria ficam nesses dias. Então, assim, elas têm esse apoio, elas têm essa troca. O round lá é um round extenso. Então, assim, eu vejo que hoje em dia a obstetrícia, o manejo da obstetrícia deles é muito diferenciado. E eu acho que o principal entrave de entrar em Saracuruna é isso, é o preconceito. Eu a gente também falar, acho. não, eu não vou pra Baixada. É. Não vou sair e da minha muita casa na gente- Zona Sul, na Barra, pra ir pro Duque de Caxias. E tem gente que desconhece essa combinação. Tem. Tá? Quando eu fiz a residência, eu sabia por causa do meu pai. Mas hoje até tá sendo muito mais falado, a gente fala muito aqui no podcast, mas não era conhecido essa combinação. Você entrava, a Saracuruna era uma das últimas a serem escolhidas naquele leilão. E eu tava lá esperando pra escolher. Escolheram antes, mas assim, é uma combinação que muita gente desconhece. Que se você passa pro Saracuruna, você tá imediatamente no Moncorvo Filho na FRJ. Cara, é incrível. Aproveitando o gancho, como é que é a entrada do residente? Via Hoje Enare? Via Bienal. Via Enare. É. Então, pode vir gente De qualquer lugar. e Como é que sempre tá 2 isso? vagas. Tem Você- muita gente fora? Não, Não? gente do Rio mesmo. Tá. Assim, Até por talvez não conhecer não tanto, conhecer, né? Não ter ser tão- medo. Eu já fui de outros hospitais, né, aqui do Rio, que falavam, nossa, mas tem o Moncorvo Filho, mas como é que é lá? Então, assim, as pessoas não conhecem, tem um certo Bala receio. perdida, esse negócio de bala perdida deve ser assunto, né? Ah, lá pra Porque pessoal pega- fora do Rio deve ser assim. Você vai pro Rio. Você vai pro Rio, no pra Saracuruna, Caxias, Caxias, deve ser E assim. assim, é muito seguro, porque é realmente na saída. Então, assim, a gente não entra em nenhum local de risco, nada E o disso. hospital é muito arrumado, né? Muito. Pô, você tem coisa ali que você não vai ver. Não, e assim, é muito legal de exame complementar que você tem lá. Você tem tudo. Você tem a cirurgia geral, que tá ali dentro. Você tem um centro cirúrgico geral, você tem ortopedia, você tem tomografia, você tem ressonância. Você tem como ajudar uma paciente ali. Você consegue resolver o problema Não, dela. não precisa ficar naquela angústia de Ambulância. transferência. Não. Como é que é? Tem que pedir vaga zero. Vaga zero. Vaga Vaga zero? zero. Tem que Isso, ser. a vaga zero é pra gente. Então, assim, isso é muito legal. A gente recebe todos os casos ali da região que não tiveram solução. Sim. Então, assim, eu nunca tinha visto doença pancreática na gestante, eu nunca tinha visto doença biliar na gestante. Coisas que as meninas lidam com uma facilidade. E é muito bacana ver isso. Você ganha experiência, né? Por isso que você Sim. falou. A gente termina a residência e a gente não para de aprender. É. A gente não para. E tudo que for, cara, seja totalmente transparente, aprenda. Não banque o sabichão, né? Aquela coisa de falar assim, eu sei tudo, terminei a residência. Cara, até o residente fala uma coisa que você olha e você fala assim, não tenho a mínima noção. Pô, eu Vamos tô aprendendo pesquisar, até hoje. E eu acho que hoje em Nossa. dia, os residentes mais novos que estão Sabem entrando sabem muito. muito. E tem muito acesso a tudo. Gente, o chat EPT é bizarro. Elas abrem aquele negócio e tem 1000 referências. Então, você tem que estar atualizado, você tem que estudar, porque elas têm uma demanda absurda. Sim, elas perguntam. Deixa eu muita fazer uma coisa. pergunta. Como você foi aluna, hoje você é preceptora. Já passou aí quanto tempo? 4 anos. 4 de preceptora, mais 3 de residência. Não, que isso? Não, Não, chamando pô. de velha. Não, já são 2021. 7, não? Não, De formada? 4 anos. De Não, formada. de residência, não. Não, você formou quando? 2021. Formou. Não, 2017. Formou como médica. 17. 17. Nós estamos em 25. São quantos anos? É, bastante tempo. 8 anos. 8 anos. Então, tu já está maduro. A pergunta é o seguinte: medicina baseada em evidência, que vocês saem tinindo, É. e a medicina baseada na experiência que você tem no hospital de alto fluxo. Como é que você vê? A balança era assim. Hoje você vê a balança. É um pouco, assim... Equilibrado. Você acha que. Só a evidência Eu não estou vale, querendo né? colocar uma maior que a outra. Eu acho que é um equilíbrio muito grande. E usar a evidência como uma ferramenta forte Sim, que tem te que ser traz algo. uma consolidação de uma experiência. E a experiência você está tendo agora, 8 anos, 3 de residência e mais esses outros que você está na preceptoria. Como é que você, se você tivesse que dar um alô
para um jovem que está entrando e que só está falando assim, não, mas eu tenho que ver Esse o é o up to artigo date. tal. Alô, eu acho que respeita o feeling. Porque é aquele feeling que você sente que ali tem alguma coisa, ou que respeita esse feeling. Porque a gente, né, não acredita, a Não. gente vai muito baseado na evidência e procurar o prontuário. E às vezes esquece que. Sabe Tem aquela uns pulga de- atrás da orelha que você fica, que Gente. você olha aquela paciente, revê, olha. Não, mas tá ótimo, tá tudo bem. Mas você fala, não, Tem alguma alguma coisa. coisa. Respeita esse feeling. Isso que você está dizendo, feeling, pulga atrás da orelha, patuar, isso tudo é experiência. Ela que vai te dando essas... É uma coisa que não dá para medir. E é tempo, né? Então, e aí a balança, ela vai se equilibrando. A gente se formava com alguma experiência e achava que aquilo bastava. E aí teve que correr atrás do estudo. Hoje vocês têm muito estudo. Aproveitando o gancho, você falou do canal teórico, né? Canal teórico, Como que que hoje ele é vocês mais fazem light, isso? que hoje ele é Engessado. Engessado. Todo mundo ficava com dor de barriga para apresentar, e, enfim, hoje vocês fazem online. Como é que funciona, É um né, formato. na obstetrícia? Porque lá tem essa questão de ser longe, né? Então, assim, a gente não tem um dia que nem tem alguns hospitais, como no Moncorvo, que a gente consiga todo mundo se reunir e tá lá. Enfim, isso é uma questão que é ruim. A gente Logística, não consegue né? ter isso porque é longe. Então, a gente faz no formato online, né? No Zoom. E vocês Tem fazem dia. semanal, Semanal, quinzenal, então, com apresentação. Tem a apresentação dos residentes. residentes e tem um preceptor que se dispõe a tirar dúvidas. Certo. Então, assim, é um E canal tem uma de boa tirar audiência, dúvidas. quer dizer, tem uma boa participação. Das residentes, sim. E dos preceptores mais Como que engajados. você vê hoje os alunos fazendo as suas pesquisas, assim, né? De aprender. Até porque, assim, ó, a parte teórica em si, né? De você aprender a teoria, a gente olha muito na internet, PDF, artigo e tal. Mas a parte cirúrgica, como que vocês veem hoje os alunos buscando aprender uma cirurgia, a não ser olhar, né? Ou ouvir falar de alguma cirurgia que o seu serviço não tem. Como que você vê os residentes fazendo isso? Sei que você é mais da área da maternidade, que faz muita cesárea, isso é muito fácil. Mas, assim, como que você vê na ginecologia? Você vê seus alunos, como Você que vê eles o aprendem aluno, a parte cirúrgica? aquele residente que veio do Moncorvo falando que tem que fazer amanhã uma cirurgia Manchester. e tem que estudar. Como é que você orienta ele? Como você fazia, talvez? Então, assim, o que eu vejo pouco essa parte da gineco com eles, mas na minha época, pelo menos, era muito livro ainda. Era livro. A gente via muito livro e vídeo no YouTube. Veja no YouTube. Era basicamente isso. E como é que você pesquisava o vídeo no YouTube? Só uma curiosidade. Você Botava. botava lá, cirurgia, tal. E vi o primeiro vídeo que tinha. Não, ia Lá da- lá pesquisar. da- Ia vendo o melhor. Ia vendo um monte, ia vendo... Não, vendo o muito, melhor que pudesse Se te tivesse dar alguma alguma... universidade que eu conhecesse, algo do tipo. Bom. E perguntava pro Zé, eu tenho vários salvos. Então, ele inclusive, Não, né, nesse... Ela tá eu vou- querendo fazer uma propaganda. Eu vou pode fazer fazer. minha É. propaganda agora, né? Ele fez, né, um curso online. Não é um curso em que você vai sair operando ninguém, mas é um curso para você ter uma noção básica de algumas cirurgias. Inclusive é com a própria Paula de Holanda também. Então são pessoas que têm muita autoridade. E você aprende algumas cirurgias, né? Passo a passo, complicações, que eu acho que é o fundamental daquilo, né? Algumas dicas e orientações, tem até PopQ, enfim. É um cursozinho muito rápido, tem quantas horas? São 4 horas. 4 de estágio. horas. São 5 blocos. E- 6 cirurgias, 2 PopQ. Na verdade, não é para ensinar, mas é para você mostrar algumas... Pra visualizar, né? É porque eu pra acho você- muito difícil isso na residência. Às vezes eu falava assim, amanhã vai ser uma cirurgia de esterectomia vaginal. Mas eu acho que isso é uma deficiência existe. da nossa formação. Porque eu acho que a nossa formação anatômica é muito ruim. É muito falha. Então, isso eu noto muito nos errinhos que chegam. Quando você pergunta anatomia, Não você sabe. tá abrindo, ok, mas para você abrir uma pessoa, você tem que entender o que tá acontecendo. Até porque a complicação não é você que vai resolver. Então, assim, como é que é a anatomia? Me explica o que você vai abrir passo a passo, e aí você vê travando muito. Isso é uma coisa que eu falo, então volta pra anatomia. Sim.
Então, vai voltar para E ele anatomia. vai no vídeo ou vai no livro? No livro. No livro que vai aprender o mínimo ali necessário. É que eu acho que vídeo é muito difícil, né? Eu porque acho que pra você ver muito o vídeo, difícil. você tem que ter uma noção. Sim. Então, assim, se ao vivo a pessoa às vezes não tem tanta Exatamente. noção anatômica, eu acho que o vídeo vai ficar mais E, difícil. e vocês aprendem anatomia muito cedo, né? Na faculdade. Sim, e Aquilo depois fica um pouco esquecido, entra a parte clínica. Sim, E com você certeza, vai. muito. O internato, você participa muito pouco de cirurgias. Você foi do internato Sim, da UFRJ. então, É 6 semanas, né? Hoje aumentou, talvez. Os internatos são curtos. Por exemplo, hoje em dia a Unigran Rio roda lá Ah, é? em Saracuruna. Isso aí. Então, assim, é muito curto. É só obstetrícia? Só esse internato? obstetrícia, Aham. Porque a gineco eles fazem, a gente acaba não tendo lá. Então, assim, a obstetrícia eles rodam, sei lá, 2 semanas. Então, é muito curto. Então, você acaba tendo Pouca pouco vivência, contato. não tem nenhuma. Não tem muito. E quando ele tá aprendendo como é que é o serviço, porque eu acho que ainda tem isso, a ambientação, né? É. A ambientação É outro par, é outro outra parte, questão. do interno, do residente. Então, assim, você precisa daquele momento da ambientação, entender como é que funciona Criar os afeto papéis. pelas pessoas. Você coordena os internos também da Ou tem uma Unigran Rio? pessoa? Não, tem a pessoa da Específica Unigran Rio que pra coordena. Unigran Rio. Aí no dia do meu plantão, Que eles é acabam médico do ficando. próprio hospital? É. É. É o médico do Geralmente hospital. a que é? universidade faz um link, né? com- Tem da cirurgia geral é o Sami e Ah, ele sei. fica geralmente nessa Qual é? parte da Thalita, né? Ah, tá. Ele é o que tá mais à frente. Ah, tá. Ele sempre foi, né? Ligado E ele, com o aluno. quer dizer, ele coordena, mas o grupo da obstetrícia não é da Não, cirurgia não é da geral. cirurgia. Ele fica à frente ali, ele é bem engajado na parte da preceptoria da Unigran Ah, Rio. tá. E aí tem o centro de estudos da Unigran Rio que fica dentro do Adão. Ah, tá E aí, legal. Aham. Eles ficam Bem lá. direitinho, É. legal. Então um faz convênio alguma mesmo coordenação. oficial. Só não Legal. tem tempo, né? Não, Como não você está tem dizendo. tempo, não tem porque 2 são semanas, muitas é pequeno, rodadas. muitas Então, eles rodadas. acabam rodando em vários locais. Que é uma deficiência das faculdades e universidades que não têm hospital próprio. Sim. Né? As particulares é assim mesmo. A gente sofre com isso. Sofre todas elas, desde o... Você vê, a Susan Marques talvez não sofra muito, porque tem um próprio Um ambulatório. É, Essa essa é da já tem gineco. a clínica, Tem né? a da clínica, família. que diminui o problema. Mas a parte Então, quando o Robert rodava na cirúrgica, a clínica cirúrgica fica comprometida. É. Porque o interno acaba rodando muito pouco, né? Ele tem que ser também conveniado, enfim. Mas esse sempre foi uma questão, né? Um entrave dentro das faculdades que não possuem um hospital próprio, né? Geralmente as privadas, né? A UFRJ, o UERJ, Unirio, você tem... o eles interno rodam, roda né, no próprio dentro do hospital. Em algum momento, assim, quando te chamaram pra ser preceptora, você duvidou de alguma coisa e você falou assim, será que eu sou capaz? É um cargo tão alto? Qual é a sua maior dificuldade também, assim, né? De formar residente? Eu acho que, pra mim, a maior dificuldade inicial, e ainda hoje, é o desconhecimento de muita coisa, como é que funciona. Sim. E a dificuldade de acessar pessoas Pra que poder te estejam explicar isso. disponíveis a isso, sabe? Então, acho que é muito legal a gente ter um canal de abertura mesmo, porque, As pessoas não falam. cara, são os nossos médicos do futuro. Aham. Então, assim, se a gente não tentar formar bem, não entender como é que funciona, não vai funcionar, não vai Sim. fluir. Então, essa pra mim foi a maior dificuldade, é entender como é que funciona, o que, que a gente tem que oferecer, o que, que falta, o que, que não falta. De resto, você tirou de letra. Não de letra, mas vai. Hoje indo. você tem dificuldade em fazer... Você se comunica com quem lá no Moncoerro? É o Ricardo. Ricardo. Para fazer a escala. Ela é suave, né? Porque ela... Assim, já tem muitos anos, Tem né? muitos Então, já anos. tá bem estruturada. E o Ricardo tem uma abertura ótima. Então, assim, se precisa, eu já pedi, Ricardo, hoje a residente do Moncorvo pode ir pra Saracuruna, a gente tá precisando muito. Tudo bem? E vice-versa. Então, assim, isso é uma coisa tranquila. Agora, com relação não, aqui você já falou, a parte Teórica. teórica É, ela é é feita online. obstetrícia É só online, e eles eles lá complementam terça-feira. lá na na ginecologia. gineco na terça, né? na Com vocês, terça-feira. que aí consegue fazer o formato presencial. Tá, e na verdade é um programa só, Sim. né? Onde vocês dois, é você que responde a corema ou é ele? Eu. Você, porque é a cabeça de programa. Saracuruna. E são sempre dois cada por ano, ano. ou você tem 4 lá? 6 agora. É, O R1, R2, R3. 2 por ano. 2 por ano.
Ah, não, sim, desculpe, são 3 anos, você tem 6. Isso. Existe a possibilidade de aumentar, já que tem o fluxo, vocês... Teria, é surpresa. Não, A gente vai fazer eu um- tô É um aprendendo, desejo, eu não desejo. sei absolutamente nada sobre residência. Não, é porque realmente Mas é um desejo. fluxo. eu vejo que Mas é isso, a isso necessidade. acarreta lá no Moncorvo. Lá no Fê. Moncorvo. É um Ah, desejo. tá. Nosso é um desejo muito grande. Acarreta que você quer Porque dizer é vai aumentar tá lá. lá no Aí as meninas que são R2 agora vão ficar muito tristes. Porque Aumenta muita gente. Muita Porque no gente. R3 vai entrar vai É, entrar mais gente pra exatamente. operar. Sempre o entrave da cirurgia do R3. É. Mas assim, pra gente seria muito interessante aumentar. É um hospital que comporta. Porque isso tem que Mesmo que acabar, faça né? convênio com outro, né? Eu não sei como funcionaria com outra Você pode outra fazer. instituição. instituição. Sim. Tipo, o... Assim como o Moncorvo tem. O Tinha Leila. 2 convênios. O- Quer dizer, tinha a cabeça de programa Leila Moncorvo, cabeça de programa O Sarapolina próprio Moncorvo. Diniz, eu podia escolher fazer Piedade, podia escolher fazer Andaraí. Sim, que aí e são podia- várias frentes eu de podia convênio. escolher. É que eu escolhi realmente Andaraí, eu escolhi mal. Mas escolhi fazer um Andaraí. Mas podia... Ela falou isso porque não existe mais o Andaraí. Não, né, a minha como residência foi serviço. muito falha. em Não, tudo algumas bem, coisas, e a eu não gente tenho já- nenhum problema em falar isso. Ele teve Lógico. não tive todas as competências de uma residência. Amei muito porque as pessoas lá eram Sim. incríveis. É. Mas todas, staffs, preceptores e residentes. Eu tive um bom relacionamento com todo mundo. Mas de competência, de aprendizado, assim, pra mim não foi completa. E aí teria que fazer como? Se você- Teria que fazer novos o- convênios, Um novo com convênio outro- com um serviço de gineco. Gineco, De isso. Gené. Aí seria um só. Vamos supor, você dá pra botar mais 2, né? 4. Dá pra Assim, botar. dá Dá pra pra botar botar muito mais. É Ah, se for botar, botava 2 logo, Pamela. A gente A quer- ideia é botar 2. Aí você Porque bota. Dá. Você bota 2, fica 2 no Moncorvo, aí vai ser uma disputa. E você, olha só. Que nem a Moncorvo e a Não, Gal... e vai ser como era. Eu não sei como é que tá agora, porque você tem as modinhas, né? Sim, é cíclico. Residência é muito É muito cíclico. É Cíclico. muito assim. Porque aí tem um ano que um local é muito forte nisso. É. e Na depois- minha época era servidores. Nossa. passar por Mas servidores. assim, você tem a moda, mas como seria um hospital de gineco? Que É difícil pensar, né? Hoje em dia, no Rio, você já pensou, Já. né? Muito. tenho pensado muito. É. Eu tô pensando aqui. Que E- quer, mas vocês recebem lá alguém de convênio, não recebem Na pra obstetrícia, maternidade? não. Na obstetrícia é só a gente. E eu A acho gente que é viraria. super aberto a receber. E porque viraria tipo um a gente tem- HU porque, com o olha Moncorvo só, Filho. As pessoas vão querer passar pro Polícia Moncorvo. Militar faz uma parte da obstetrícia Maria Amélia. no Maria Amélia para fluxo. É. Mas não acho que dá pra fazer com coisa. Ué, a residência porque- inteira? Não, residência que eu tô falando, Convênio. entra 2 residentes na Na polícia e eles rodam, fazem um alto fluxo lá. Mas a gente tá falando residência inteira, tipo Moncorvo Filho. Ah, tá. Entendeu? Convênio Convênio seria pros real, 3 pra anos. gineco inteira. Pros 3 Eu acho que é anos, mais dá. fácil você montar a gineco. Né? Eu vou dar a aula inaugural, mas eu vou só falar de Não, conceitos. você vai ser cirurgião. Não, eu só vou lá só Não, para tá inaugurar. Zé, vai lá dar. Não, a ideia é boa, hein? Cirurgião. A ideia é boa, hein? Fazer cirurgia vaginal. É uma coisa difícil. É, que é difícil estruturar. difícil porque, e eu acho que tem um prazo também, porque você lança um programa de residência, ele tem que maturar administrativamente. Não é assim, eu lancei E já ano que posso vem entrar já no ano pode que vem entrar. já Não, tem. Tem que ter todo um processo, Sim. tem um... Tem que estar em Tem que ter as vigor. competências, Tem que ter, todos os ambulatórios, com o número de procedimento, enfim. Olha, mas eu posso te dizer, não vou dizer nomes aqui, porque até não lembro, tá? O HD tá cheio. Mas tem um monte de serviços de gineco hoje, de residência, que não tem... Competência. Se você disser 10 competências, tem 3 ou 2. É. O resto é tudo convênio. Então, assim, não é que... Mas isso já preenche. Quando você faz um convênio Porque com olha com só, convênio, hoje você preenche. tem um hospital, o número de staff é grande, não é? É.
Lá é grande. O meu não marcava competência e não tinha nem convênio, pai. Não, eu sei, filha, mas assim, eu acho que tem muita gente nova chegando com PTGI, dá, com muita vontade. com climatério em também. menopausa, com esse Mas é o que ela R4 falou, em ela ainda tá se reprodução. descobrindo na área, né? Como preceptora e como- aprendendo. É porque ela Tem que ainda chamar. tá assim, naquela fase. Vendo como é que Ela tá funciona. gratinando. Daqui a pouco ela vai começar a peitar. Não. Você conhece. Olha, a Renata Morato. Que veio aqui semana Tá? passada. Eu não a conhecia. Poxa, Mas ela, pra mim, ela é linha dura. Linha E dura. ela bate firme e ela consegue. Quer dizer, ela já tem mais tempo, obviamente. mas achei ela potente. E obviamente, ela quando entrou, ela falou que já tá há 12, mais de Mais 10 ou menos. anos. Ela falou que tinha essas dificuldades na Sim. preceptoria. Daqui a 10 anos a gente ia chamar a Pamela É, pra contar pra gente aqui isso. Mas sabe, Pamela, isso é tão importante porque corre junto a tua vida paralela. O médico, geralmente, ele tem dupla personalidade. Você sabia disso? É um caso estranho. Nem psicólogo e psiquiatra entende. Dupla personalidade porque ele trabalha numa estrutura SUS, caótica. caótica, né? Mas que produz, Sim. porque você vê isso, o quanto você aprendeu de empatia, produzir, resolveu coisas Sim, que funciona, resultado. ok? E aí ele Vai pro seu respira, consultório. almoça, chega no consultório, ele tem que ser outro. É muito doido isso. Então, ele tem que ter dupla personalidade. Ele não pode transferir as coisas, ele não pode chegar amoado Porque à tarde, viveu uma coisa num plantão. ou ele Sim, chega você assim muito respira alegre. fundo, bebe água e vai. Exatamente. Então, Sorrir. e às vezes você tá com uma baita de uma complicação no hospital. Quantas vezes, no Corvo, eu tava com uma mulher pensando numa fístula, pensando num sangramento, e chega no hospital, Sim. ou no consultório, Você ou para bota. fazer um parto. Sorrindo. E Sim. você tem que estar ali 100% e aquele negócio matutando. Então, o cérebro fica dividido. É bem interessante. A não ser que você só faça uma vida Privada. privada ou uma vida... Mas isso é um exercício muito bom. E isso Te dá experiência. vai te dar crédito lá na frente. É. Network, conhecimento. Pô, Essa sua isso vivência é- como preceptora te dá muito network. É diferente. Tem algum caso marcante, assim, da residência, né? Você como preceptora, alguma coisa que você tenha visto? Pode ser engraçado. Alguma pode coisa ser marcante. Triste não precisa. Triste tem muito. não. Mas pode ser engraçado ou não tem nenhum. A gente sempre tem, às vezes, alguma coisa. Marquei um negócio, esqueci de pedir, deu tudo certo. Ou alguma coisa com algum residente. Você olha e você falou, já vivi isso. Ou alguma coisa marcante mesmo. Ou algum residente que entrou muito tristinho. E você sofrendo, renovou aí ela. Você regou, né? Aí floresceu, porque ele sofria muito, ele atendia demais. Aí ele... Exato. Que você lembre. Se você não lembrar, a gente passa por um outro e daqui a pouco você fala, lembrei, tô aqui com um negócio. Porque Não, história eu não acho- falta, né? História não falta de muitas coisas. Mas eu acho que o legal que a gente viveu há pouco tempo é uma residente que agora tá no R2, que ela falou, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir operar. E depois, agora já no R2, no plantão noturno, ela falou, agora eu consigo fazer uma cesárea inteira em 40 minutos. Bem que você falou, né? Então, assim, é legal isso ver aí. a pessoa Parece- acreditando em si, né? Você vai conversando, E vai você falando. participando dessa construção, né? É legal. É que Não, é parece, muito bacana. parece pouco, mas toda vez que alguém me menciona de alguma coisa, ou fala alguma coisa, eu falo assim, gente, eu toquei essa pessoa dessa forma, né? Ou, poxa, ela se referiu a mim por ela estar crescendo em alguma Sim. coisa, você fala, será que vale isso tudo, sabe? Você fica, poxa, que bacana, alguma coisa eu fiz de diferente, né? É bom, né? Não, é muito bacana ver as meninas crescendo e aprendendo. de Isso é verdade. legal. Aí, dicas e conselhos que você daria para um futuro residente ou para alguém que queira virar A preceptor. pergunta é essa. A gente tem um episódio aqui que é com preceptores. É um episódio da primeira temporada, Da né? primeira temporada. Você sabe qual é esse episódio? É o 115º
5º episódio. Muita coisa. São 105. É. A gente faz toda semana um episódio. Mas porque a gente curte, né? É. Só para a gente curte conversar, né? Eu jamais teria essa capacidade de conversar Com no o celular. E assim, falando. agrega muito porque vocês trazem histórias. E histórias conectam pessoas. A gente sempre fala isso aqui. A sua história. E é uma história diferenciada, porque, voltando, você é jovem e eu olhar pra você e falar assim, poxa, eu queria ser igual a Pamela. Dá pra ser igual a Pamela rápido. Não precisa demorar tanto tempo, né? Porque acho que a gente tem essa visão de tem que ser uma Sim, pessoa muito muito mais velha. velha. Bagagem, muito... E aí, aquela pessoa que tá sendo só ocupar lugar, Pamela. olhar e falar assim, poxa, eu não vou precisar envelhecer pra ser preceptora. Eu posso querer ser igual, eu vou perguntar pra ela como é que ela fez. Vou ver o episódio. Isso é muito legal, muito legal. O episódio era com o Ricardo, o Plínio e a Jussara. O Plínio dos servidores, o Ricardo do Moncorvo e Jussara Novaes do Cardoso. E a gente perguntava como é que você vê um residente brilhante? Aí cada um falava de um jeito. Não pode ser chato. Porque assim, as cachorras lá em casa, tem 2 cachorras. Ele chama de Resident 1, Resident 2. Resident 1, Resident 2. Porque elas ficam, você chega, Atrás. elas ficam, né? Atrás. O tempo todo. O R1 não é assim? Ele fica, ele Você cola, vai no banheiro, ele vai atrás ele de vai você, atrás. esperando assim, lá de fora. Como é que você Desesperado. vê hoje como é que você Tadinho. vê o residente hoje? Como é que você Imaginaria poxa, um bom residente. Eu acho que principalmente, engraçado que eu tava conversando isso com a Stephanie, que é de Saracuruna também. É um residente com vontade de estar ali, com alegria de estar no serviço, vontade, porque a gente sabe que é cansativo, a gente sabe que tem dias que a gente pensa, eu não vou voltar pra cá nunca mais. Mas essa sensação. essa sensação, tipo, eu vou pra minha casa e eu nunca mais vou voltar aqui, porque é muito cansativo. A gente abre mão de muita coisa na residência. A gente dorme interno e acorda com o CRM na mão, abrindo uma barriga e falando, cara, eu não sei fazer o que eu tô fazendo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Então, assim, acho que ter boa vontade e gostar de estar no serviço, tá ali feliz, não é ser aquele residente que tá se arrastando, tá reclamando de tudo. Eu acho que isso faz muita diferença. Pra quem muita tá do diferença. lado, né? Porque isso Em te querer gera vontade ensinar. de estar junto, de ensinar. De transmitir. Porque é cansativo pra gente também. O Zé que diga, cara, se operar com um residente que demora às vezes 2 horas, você fica tenso, meu Deus, e o que ele vai fazer? Qual é o próximo passo? Tira a mão daí, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é muito cansativo pra gente também. Mas você sabe o que me dava mais cansaço? Tudo bem, isso mas isso você tá numa estrutura, né, eu tava falando isso outro dia com os residentes lá no Moncorvo, em que você é o único... Pra resolver. Entendeu? E assim, eu tenho isso e só isso. Não é quando você está num hospital geral. Sim. Chama o cirurgião geral. Não, você Ajuda. fica muito. Ajuda, Óbvio. eu sei, mas assim, você tem uma estrutura muito mais folgada. Isso é interessante. Eu vou te contar uma história. Quando eu era do Moncorvo, eu fiz a prova para PM e virei um médico da PM. Continuava no Moncorvo, mas virei militar. E eram tenentes, nós éramos tenentes, né? O Borges, o Pascoaletti, o Tindó, e cada um ocupando uma área de atuação. E aí eu falei assim, caramba, a minha vida inteira eu fiquei no Moncorvo, né? Do internato até hoje. E sempre num hospital pequeno. Eu estava no hospital geral, comecei a ficar abusado. Não, abusado no sentido que agora eu tô... Relaxado. E isso é uma escola, sabia? A escola da humildade. Os cirurgiões, quando começam a ficar muito bons, ele começa a ter problema, porque ele começa a ficar abusado. Mas é. Então, eu comecei a perceber isso, eu ouvi um professor falar para mim, a cirurgia é a escola da humildade. Você vai ficando bom e começa a ter problema, porque você fica abusado. Então, você sobe 10 degraus, desce 3, sobe mais 10, volta para trás, porque senão você vai começando assim, agora dá para fazer. E quando você vai para um hospital que tem tudo, Sim. pô, tem uma Você fica mais UTI, eu confiante. tenho uma UTI
se der alguma coisa... Pô, eu tenho que me preocupar no Moncovo de não dar nada. errado. Então, isso era cansativo, porque eu sabia que qualquer coisa a mais, qualquer gota a mais, Sim, você vive no limite, limite. mas é um limite interno, não, as pessoas não estão Não percebendo veem isso. isso. O teu coração está percebendo, então você está sempre naquela tensão. Sim. Não tem como. Eu sou numa era, eu não fico à vontade de ter que transferir um paciente. Sim, que é Então, muito se eu tô num campo e começar a pensar que isso é uma coisa assim, não é simples. Entendeu? Então, isso é muito cansativo. Muito mais do que ficar 2 horas. 2 horas. Sim. Mas se der tudo certo, não tem problema. Então, a o meu diferença do hospital geral para um isso hospital é muito pequeno. legal no hospital geral, porque elas têm essa vivência. Eu acho que a troca delas com outras clínicas, assim, muito de ter a possibilidade de ter um cirurgião geral, de passar elas passam visita no CTI. Então, assim, se tem legal. paciente nossa internada no passa CTI, também. elas vão lá e passam visita. Então, assim, isso é muito bacana, porque eu, por exemplo, não tive contato com o CTI. Então, me causa uma estranheza ainda no CTI. Tem coisas que eu tenho que estudar o básico do CTI de ventilação mecânica. Sim. E eu vejo as R1s sabendo Dominando. parâmetro, dominando. Legal. Então, assim, isso é muito bacana de ver. Você esse vê a crescimento. diferença entre um hospital. Isso é muito importante para quem está querendo escolher também, né? É porque a escolha, ela é muito importante. As pessoas, às vezes, vão por modismo. E por medo, por preconceito, Sim, por não achar elas que é um vão. hospital. Mas, às vezes, por exemplo, a grande moda do meu ano era os servidores. Às vezes os servidores não iam me entregar o que eu queria, mas Sim. eu queria passar porque todo mundo falava que era o melhor. E com certeza é um hospital incrível. Mas talvez pro meu futuro e pro que eu quisesse fazer, não era a melhor opção. Mas acho muito difícil, porque a gente não, quando a gente escolhe, Não tem a gente isso. faz ideia. Não tem. Como é que funciona? Como é que é de verdade? E eu acho que o medo... Você tem uma sugestão para se você tivesse que resolver esse problema para pro Jovem futuro cara que tá se residente. formando, O R0. como é que foi? De como escolher? Qual seria a solução? Como escolher, a gente já comentou muito Sim. aqui, né? A Renata teve aqui, a Isabel, dos servidores, ir conhecer. Eu acho que é isso. É conhecer. Mas não Mas indo. isso não é uma prática. Não é uma Não, prática. não é uma Até para os outros estados. Como que seria o ideal? Difícil, né? Porque, assim, É o que a gente mais busca aqui. É tentar passar o eu máximo. acho que é conhecer. Porque não tem como você saber como é que vai ser o seu futuro. Eu, por exemplo, nunca imaginei trabalhando com obstetrícia de alto risco. Então, talvez, quando eu escolhesse, nem pensaria no hospital de obstetrícia de alto risco. Mas eu acho que tentar minimamente conhecer e conversar, por isso que eu acho que é a abertura. Mas você também, se for conhecer lá, ninguém fica, né? Um volume. Não, ele Pior vai que ver as o- pessoas não, ficam, a cabeça sabia? fica, né? Eu acho que o Se residente sente tão- gosta cara, muito. Da adrenalina, Eu lembro, foi esse ano, inclusive, você falou de uma história. No primeiro plantão das R1s, teve uma placenta prévia, que chegou sangrando muito, e um prolapso de cordão, ao mesmo tempo, em 2 salas. Uma aqui e outra aqui. Elas não vão errar Foi isso na agendado prova. Elas- isso, né? Isso é, foi agendado. Em 10 Elas minutos de plantão. nunca vão errar isso na 7 e 10. prova. As duas estavam assim, na porta do centro cirúrgico, falando assim, eu tô muito feliz em estar aqui hoje. E a gente E desesperada, elas não né? estavam fazendo nada, porque assim, era o Gente. primeiro dia delas, elas não tinham o que fazer, não tinham como ajudar, e elas, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, tá vendo isso. E eu pensei, meu Deus, como é que elas estão felizes em estar vendo isso, sabe? Exatamente. E elas estavam. Não, é feliz a oportunidade de ver algo que, cara, Você escuta não é, você vê no livro e elas nunca mais vão errar numa Você- prova, nunca vão errar, isso talvez E numa você pode passar trajetória, uma né? vida sem ver um prolapso de cordão. Exato. Então, assim, Os Elas R0 elas ficam gostam, assim mesmo. Elas entram e falam assim, ai, vou acompanhar. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, não teve nada, né, hoje, só teve os partinhos. Elas, quê? Teve um gemelar, teve que não e sei elas o vão- quê. Eu olho e falo assim, atualmente nossa, que no bom. meu plantão acompanho uma interna de uma universidade federal, que também tem um volume baixo. Ela pediu pra acompanhar, porque ela falou, eu quero obstetrícia, eu queria um hospital com volume. Sim. E aí, no primeiro dia, quando acabou, a gente se viu muito pouco, que ela foi ficando Eu no também, outro vejo plantão, muito vai pouco, rodando, não assim, sei o quê. tá. Aí, no final, eu chamei ela pra conversar, eu falei, e aí? Ela falou, eu tô muito feliz. Eu posso voltar toda sexta-feira? Eu falei, pode, tá tudo bem. E é legal ver isso, né? A pessoa gostando do serviço, Sim. mesmo sendo serviço tão cheio. Sim. E o feedback que a gente tem é isso, que é um serviço que, apesar de ser muito cheio, apesar de ter um volume absurdo,
dá conta. E aquele funciona. que Isso não é suporta, importante. tudo bem. Tudo Tem bem, é outra, outro outra perfil. perfil. Vai fazer ultrassom. Mas é isso, tem que visitar o serviço. Tem que É. ter alguma maneira de você Tinha que conhecer. ter uma forma de você entender O nosso como é que sonho funciona. hoje, a gente tem essa pretensão de fazer uma plataforma para isso, né? Dizendo todas as competências de cada residência. Falando a visão de preceptores e a visão de residente, Sim, que eu acho que é isso é muito legal. importante, é bem diferente. E fazendo meio que um vídeo virtual de como que é a residência de cada lugar, né? Eu acho que era um sonho da gente, um projeto que a gente tem para fazer. Porque hoje em dia eu recebo R1 né, no Leila Diniz e alguns R1s me agradecem pelo podcast. Porque Sim. foi a única forma Deles que eles saberem tiverem como é que funciona. de escutar sobre cada residência. Porque não existe. Você sai de um cursinho. E às vezes só a escolha pela especialidade também é importante, né? Ouve às vezes você falando alguma coisa, putz, Gostei eu me disso. identifico tanto. Será que é isso? E vai querer fazer, né? por isso. Fazer aquela... Bom, chegando no nosso terceiro bloco, rede social, em mídia social, internet, tudo isso. Como é que Como você você está usa incluída na nesse mundo? mídia? Sou péssima com rede social. Mas é arroba Por tempo. DR. Por pouco tempo, será? Não sei. Eu já pensei muito no lugar que a rede social ocupa. Eu acho que é uma forma de conteúdo, de troca muito legal, mas eu ainda não consegui achar O seu um lugar. espaço para pensar nisso. Mas você tem Instagram. Tenho Instagram pessoal, tem algumas coisas ali, outras. É profissional e pessoal Junto. Tudo junto. É. Mas assim, ainda é um. Mistério pra Pra você. mim, assim, E você- será que eu quero entrar nesse mundo agora? Sim. Eu penso nisso. Mas você acha que é inevitável como forma de presença ou cartão de visita? O pessoal fala muito nisso, né? Cartão Não, de as visita. pessoas É. querem me ver como é que eu sou para ir no meu consultório. Eu acho que depende muito do nicho que você participa também, né? Então, assim, para a questão de preceptoria, não vejo Aham. nenhum sentido. Eu tenho consultório, eu faço consultório no Jardim Botânico. E uma coisa que eu vejo que eu acho muito bacana é indicação. Então, assim, a maior parte das É pacientes boca a boca. que eu tenho é boca a boca. E, assim, E é geralmente é muito por legal isso. colegas contemporâneos suas. sim, muito São essas? contemporâneas. E, assim, uma paciente que foi e gostou muito, a Aham. indica para todas as amigas. Nossa, eu fui no gineco. Ah, legal. Enfim, eu tenho muito isso. Assim, uma Esse é o melhor foi paciente. E indica para todo mundo. Esse é Então, o melhor assim, paciente. isso é muito bacana. E é legal ver, assim, a primeira vez a agenda cheia, tipo, todos os horários ocupados e não ter a rede social, Aham, é legal. né, ativa nesse momento. Então, é algo que eu Isso penso. é uma métrica, né? É, Porque Tipo, está as sendo pessoas orgânico a estão coisa. indo por tá você, sendo... por- tá indo. Mas é um objetivo meu de tentar encontrar um espaço que tenha um pouco a minha cara, Aham. que eu consiga passar isso. Mas Eu ainda acho não que esse é o maior achei. desafio do médico, né? A gente É. não sabe. Você pratica esportes? Sim, O que você faz? faço academia quase todos os dias e corro. Viu? Sou Você é corredora? ex-bailarina. É mesmo? Aham. Mas você faz essas corridas de 21K, 7K? 21K não. Não. Tinha objetivo, mas eu tive uma intercorrência de saúde ano passado, tive que operar. Aí eu fiquei um tempo sem fazer nada. Aí esse Mas ano eu voltei. Voltou a Você correr. curte a corrida? Curto, gosto bastante. Eu gosto É, muito a de gente atividade vai ao ar fazer um livre. episódio aqui. Ele né? tá. Porque eu tô Não, não. correndo. É muito legal. Não. Então, ele fica nessa. Eu, Aí, eu tipo, fico até cansado quando você fala que você vai correr. É assim, episódio. Não, são vários esportes, não é só corrida. Pode ser um só com ginecologistas, corredoras. E tem muita. Tem Tem muita. o Jim Rats a, agora. a do- gente entrevistou várias. A Renata tava aqui semana passada com o Garmin, eu só esperei terminar, eu olhei pra ela e falei, você corre, né? Correu maratona, meia Mas maratona. pode ser outra coisa também. Pode ser beach tênis, pode ser Mas eu acho que é a boxe, válvula de pode escape. ser É válvula de escape. É surf. Lá no Moncovo tem umas meninas que fazem. Surf. Acho que a Aline que faz Ela agora. Eu sei que futevôlei também agora tá super É super na- bem alta. E é uma coisa que eu sempre falo com os residentes. Façam alguma coisa Alguma fora. coisa. É Porque um escape. é necessário. É bom, uma né? válvula de escape, realmente, ainda mais pra quem é residente, né? Eu acho que só quem vive a residência sabe o que é uma residência, né? Porque É bom e ruim. Mensagem Quem- final. Vamos lá. Ó, sempre olhando aquela ali. ó. Aquela- essa aqui. Aqui, ó. Ali, essa ó. aqui, Isso. essa. E Uma qual a mensagem mensagem final. final? Não, a mensagem assim, você quer o quê?
botar mais 2 residentes, que é a residência e tal. O Zé Ou já então assim, Ó, você Não, pode não. muito participar desse plano com a gente. o que você pode falar? Venha pra nós. Você vai Não, é um vender, conselho, você já assim, vendeu a sua residência. É mais um conselho para os futuros residentes, de como que é a sua residência, né? Não é nada, mas só para futuro Tá bem residente estruturar. mesmo. Isso é a mensagem final. Tá Porque às vezes o podcast é 1 hora, né? Aí o cara vai pro finalzinho. Aí E tá vê lá só você aquilo, falando, né? Ó, A gente venha faz um pro corte Sará, bacana. Corona, o serviço é assim, a gente vai te receber. A gente está disposta a te... Ouvir, eu acho que é o... Não, e receber para conhecer Sim, aquele que está fazendo é. a prova. Porque tem uns cabeçudos que passam em tudo. Tudo. E vai que ele, poxa, tem aqui, eu vou lá ver, a Pamela me deu a abertura, eu vou chegar lá, o dia que a Mandar uma Pamela tá lá. Manda mensagem. mensagem. Porque eles mandam mesmo, eles mandam mensagem pra vocês. Tá, então acho que a mensagem final vai ser essa. Venham conhecer Saracuruna. A gente está super aberto para apresentar o serviço, para mostrar como é que funciona, para mostrar toda a estrutura do hospital. É um hospital que está estruturado e estruturando, né? Esse é plano para o futuro. E tenham calma, respirem que dá certo. São 3 anos pesados, mas eu acho que o principal diferencial, além da gente ser um hospital de alto fluxo, alto risco materno, bem estruturado já de muitos anos, a gente é muito aberto a entender o residente. Assim, como a gente é um hospital com poucos residentes, eu acho que isso muda muito a nosso dia a dia, a nossa Sim. comunicação. E fora que ele tem um convênio com o Moncorvo Com o Filho, que Moncorvo então Filho, torna que tudo também muito Muito bom. bom pra ele, né? A gineco é muito boa É, também. exatamente. É um convênio muito bom. Queria agradecer. Muito bom! Queria te parabenizar, porque assim, dá pra ver muita maturidade na sua trajetória, assim, com certeza você amadureceu muito. doido, Eu né? acho que você Gente, ganhou nem uma imagina o maturidade que a muito gente grande. ganha. Eu lembro de você em alguns momentos, mas hoje, numa conversa que dá pra ver que você amadureceu muito, eu acho que isso só tende a crescer e eu acho que você vai voando.